coração aberto, o nosso entendimento iluminado, para compreender cada vez mais as riquezas e a herança que nós temos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia, amém. Pode sentar, irmãos, glória a Deus. Graça e paz. Nós estamos na série esses estudos de quinta-feira, então nós estamos falando sobre a série do discipulado, que são todas essas lições. Eu acredito que a gente está indo para o final já, acho que faltam 3, né? Faltam 3. E hoje eu quero falar da primeira lição que tem no discipulado, que é justamente a integridade da palavra. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre a integridade da palavra. Você está bem? Amém. Estão animados? Glória a Deus. O ensino vai estruturar a sua vida, a minha vida, para que a gente fique sempre na doutrina e na fé. Amém? A doutrina, ela sustenta a unção. Sabia disso? Quando a gente fala de unção, a unção ela só pode andar sob a doutrina firme da palavra. Quando existe uma doutrina errada, não existe uma unção verdadeira. A doutrina verdadeira, ela sustenta a unção. Então é muito importante você conhecer corretamente a palavra. É muito importante nós procurar nos aprofundar nos estudos, perceber o que significa cada palavra, corrigir alguns erros de interpretação, tirar da nossa vida aquilo que a gente aprendeu errado, não é? Eu lembro daquele texto que eu sempre falava que tinha na Bíblia, que o cair é do homem e o levantar é de Deus, não é? Então, aí eu falava, nossa, que texto lindo! Mas aí eu descobri que não existe na Bíblia, né? Esse texto não existe. Tem um outro que eles falam assim, dê um passo para Deus e Ele dará 2 em sua direção. As pessoas inventam, isso também não existe. Não cai uma árvore, não cai uma folha da árvore se não for da permissão. Não tem também. Não tem. O conceito é lindo, né, pastor? Às vezes tem alguns conceitos que são verdadeiros, mas tem textos que simplesmente não existem e a gente gosta de citar, né? Eu achava engraçado que nos lugares que eu andei, parece o nome de uma música sertaneja, não parece? Mas é a minha história. Nos lugares que eu andei, eu lembro que as pessoas às vezes falavam, né? Então, quando ele falava assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus. O povo se alegrava tanto, dava pirueta, aleluia. Aí depois eu descobri o pessoal vibrando por uma palavra que não existe, né? E nós precisamos reciclar. Ver o que a palavra diz, o que ela realmente quer dizer. A gente vê muitos sentidos errados que a gente aprendeu. Você já viu aquele texto de Jeremias que fala que maldito o homem que confia no homem. Lembra desse texto? Jeremias 17. Isso, Jeremias 17. E é bem interessante que as pessoas falam, tá vendo? Não pode confiar no homem. Ah, não. Aí você vai ler o contexto, não tem nada a ver. Porque ele diz assim, maldito o homem que confia no homem, faz dele, né, o seu apoio, o seu braço, não é? Faz da carne o seu apoio, o seu braço. Mas aí ele continua, bendito o homem que confia no Senhor. Amém? Cuja esperança é o Senhor. Que significa que você não pode confiar em homens? Claro que não. Tem homens que eu confio plenamente. Você pode ser confiável. Então, não é maldito quem confia no homem. Você precisa ler todo um contexto, não é verdade? Você vê que um texto fora do contexto é pretexto. Texto fora do contexto é pretexto. Interessante isso, né? Então, essa lição chama-se justamente, ela é um pouco diferente, ela chama a integridade da palavra. Porque a palavra ela é íntegra. Integridade significa a plenitude. Ela é total, ela é plena. E quando nós falamos nos livros da Bíblia, nós temos 66 livros na Bíblia. E nós entendemos que existe aquilo que nós chamamos de cânon. Cânon é uma palavra que significa régua. Régua seria a medida, a inspiração que Deus deu e disse, são esses livros que estão dentro da inspiração, do cânon, da palavra. 66 livros. Amém? Tanto os do Velho Testamento como os do Novo Testamento. Então, não existe nenhum livro que possa ser acrescentado a isso.
Aí você me pergunta, pastor, mas tem outros livros que são chamados os apócrifos, livros apócrifos? Sim, tem livros apócrifos, geralmente a Igreja Católica usa. E são bem interessantes de você ver, porque são livros que muitas vezes tratam de história, uma grande parte do povo de Israel, que é verdadeiro. Aquilo não é mentira, eu quero que você saiba disso. Os livros apócrifos significa que eles não estão no cânon, na revelação. Mas eles são verdadeiros. Tem muitas referências, se der tempo eu te falo hoje, que a própria Bíblia, nossa, faz referência a alguns livros apócrifos. Você sabia disso? Faz alguma referência, como disse fulano, existe isso. Agora, o que a gente considera? Esses livros, os 66 que estão na régua, eles são os livros que Deus trouxe para chegar até nós. Eu queria que você entendesse o seguinte, quando a gente fala da integridade da palavra, significa que Deus trabalhou para quê? Para que esses livros chegassem até nós. Eu tenho convicção que Deus, de fato, tem coisas que Ele não interfere na história, mas tem coisas que Ele interfere. Ele interferiu para quê? Para que chegasse até nós o quê? Os escritos bíblicos. Então, você tem a Bíblia aí, então, ela é a palavra de Deus, você deve considerá-la, amém? Você deve tê-la com muito carinho, muita alegria, sabendo que Deus se moveu durante a história da humanidade toda para que esses livros, né, chegassem a você. A gente conhece como o livro, né, a Bíblia. Né? Então, na verdade, são 66 livros que tem aí dentro. Outra coisa que é interessante da gente considerar são as versões. As versões, as traduções. A tradução mais antiga que nós vamos encontrar no Brasil é a João Ferreira de Almeida. A partir dela foram feitas variações das versões. Você vê que às vezes a gente pede ali, né? Pede para os meninos, coloca a versão RA, que é a revista atualizada, coloca a NVT, que é a nova versão transformadora, coloca a mensagem, tem várias versões, não há problema nenhum. O que é interessante, eu sempre vejo, se você gosta de estudar a palavra, é interessante você usar o quê? Várias versões. Tá bom? Não usar uma só, porque às vezes tem textos que não são muito claros em algumas versões e deixam de fato a desejar. Eu gosto muito de usar aquele texto de 1 João, capítulo 5, verso 18. Joga aí para nós. 1 João, capítulo 5, 18. É isso mesmo? É. A RA diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Versão boa, até aí está ótimo. Aí ele continua, antes... Aí ele coloca, aquele que nasceu de Deus. O aquele está com maiúsculo, não está? Então, aquele quem nasceu de Deus. Você imagina Jesus, não é? Sim ou não? Porque você está pensando, é uma autoridade, não é eu. Perdão, não sou eu. Mas está falando de Jesus. Então ele fala, aquele que nasceu de Deus, o guarda a mim, é isso? E o maligno não lhe toca. É uma versão mais ou menos. Porque a versão mais fiel... Se eu não me engano, eu não sei se é RC, eu fiquei de dar uma reparada, depois o Roberto vai nos ajudar nisso. Mas ela diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Joia. Essa versão mesmo, é ARC, né? É a Almeida Revista e Corrigida. Show de bola. Essa eu considero a melhor. Olha como muda o sentido. Olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Excelente. Não é que você não peca, em algum momento você vai pecar, mas a gente não vive pecando, não vive na prática do pecado. A segunda parte diz assim, mas o que de Deus é gerado, ou seja, eu e você, o que faz? Conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Essa é a versão boa. Entendam, não é Jesus que conserva a gente. Eu que me conservo não pecando. Está entendendo? Aí talvez você fale, não, mas Jesus não tem o poder de... Claro que ele tem, mas quem se conserva, quem toma a atitude de não pecar é você mesmo. Aquilo que eu estava falando, e a gente tira a legalidade do diabo. Então, as versões, elas vão ser muitas e nós vamos encontrar coisas muito diferentes. Uma versão que eu recomendo que você baixe, compre, é a Bíblia A Mensagem, não é?
A mensagem ela é excelente, eu acho muito boa. Eu vejo alguns textos que são muito expandidos, traz um sentido maravilhoso. Mais um pouquinho sobre versão, só para você entender. Quando a gente fala na Bíblia, a gente tem que lembrar de 3 línguas mães. O hebraico, certo? O grego e o aramaico, tá bom? Eu só sou curioso, eu gosto de estudar um pouquinho, não sou mestre em nenhuma língua dessa, mas eu gosto muito. Tenho dicionários em casa, tenho meus aplicativos aqui, muito interessante. É muito bom porque quando você traduz uma palavra do hebraico para o português, é interessante que o português, por mais que o pessoal ache que é uma língua rica, ele fica pobre diante do hebraico e até do grego. Tem palavras, por exemplo, que você tem no hebraico e joga para o português, aí o tradutor ele fica num bico de sinuca, né, como se diz, né? Ele fica em apuros, porque a palavra significa tanta coisa no hebraico, e ele tem que transliterar para o português achar uma palavra. Aí ele fala, meu Deus. Aí ele vê lá o grego, por exemplo, ele lê sozo, ou sotéria, sozo. Sozo você vai traduzir do grego, salvação, libertação, cura, perfeição, provisão, e assim vai. Tem uns 7 significados. Aí ele fala, o que eu ponho no português? Eu vou pôr salvação. Percebe? O sentido fica empobrecido, às vezes, quando você traduz para o português. Por isso que outras versões vai te dar o quê? Uma amplitude maior da palavra. Quem está entendendo? Então chega por hoje, amém? Vamos cantar? Não, vamos continuar mais um pouquinho. Glória a Deus. Salmos 19, verso 7. Diz assim, Salmo 19, verso 7. Estamos falando da integridade da palavra, amém? Ela é suficiente para você, não precisa de outra palavra para completar. A palavra de Deus é suficiente. A lei do Senhor é o quê? Diga, perfeita. O que é perfeita, pastor? É completa, plena, não falta nada. A lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A nossa alma. Que coisa linda. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem deixa a sua sabedoria de lado e admite a sabedoria de Deus, vai ficar sábio. Amém? Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu queria que você considerasse isso. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem diferença isso? Tem diferença. A Bíblia não é um livro que contém a palavra, não. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Vocês entenderam? Então, quando a gente entende que ela é a palavra de Deus, aí eu me reporto naquele texto clássico de 2 Timóteo 3,16. Quem sabe de cor? Pode jogar aqui, não tem problema. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu queria que você entendesse. Deus cuidou de todos os textos e de tudo para que a palavra chegasse para nós. Ele inspirou essa palavra. Deus usou homens e mulheres para escreverem. Amém? Para escrever, para ouvir. Quando você considera toda a história da Bíblia, muita coisa foi feita por relatos. As pessoas falavam e as outras estavam anotando. Então, é muito complexa essa questão. A gente tem que considerar a cultura, o que eles estavam vivendo, tudo lá. Mas a gente tem que entender, a essência Deus já estava conservando. Para quê? Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não tem partes que você deva considerar e partes não. Agora a gente precisa entender que a Escritura ela foi destinada para povos. E a gente entende basicamente 3 povos na igreja. Falamos já isso aqui várias vezes, né? Judeus, gentios e a igreja. Judeus, gentios e a igreja. Os gentios não são as pessoas educadas, não. Gentios, né? Gentio que significa que não era judeu, entendeu? O judeu da linhagem judaica, da religião judaica, do patriarcado judaico. Quem não era de linhagem era gentio, era considerado gentio, estava fora da família, da linhagem. Então esse era um povo que Deus tratava, os judeus. O outro povo eram os gentios,
E o outro povo somos nós, a igreja. Então você precisa identificar se o texto está falando com você que é a igreja. Nós não somos judeus. Nós somos o Israel de Deus. A gente às vezes fala isso, não há problema nenhum. Mas o povo ao qual destinou Deus a palavra a nós é a igreja. Então você é a igreja. Então muitos textos são... Por isso que a gente fala, texto de velha aliança você precisa considerar. Porque alguns textos não têm nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver, o contexto é diferente. Pastor, mas eu posso considerar o princípio? Posso, não há problema nenhum. Quando a gente lê Lucas 6:38, dê e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Aí ele fala, porque com a mesma medida que vos medirem, que vocês medirem, medirão a vós também. Esse texto fala do quê? Qual o assunto? Arrisca aí. Dê e dar-se-vos-á boa medida, recalcada e sacudida. Está falando do quê? Hã? Prosperidade? Quem mais? Perdão? Quem mais? Ninguém vai falar de dinheiro, meu Deus. Dê e dar-se-vos-á boa medida. Está falando do quê? Não era só para ter o gostinho de falar não. O texto está falando de juízo. O texto é todo sobre juízo. Ele está falando assim, se você julgar, você vai ser julgado. Não fala nada de dinheiro. E as pessoas usam muitas vezes para as ofertas. Aí você fala, está errado? Eu não considero errado, por quê? Porque ali existe um princípio intrínseco. Concorda comigo? Tem um princípio. E é verdade que quando você dá, Deus te acrescenta também? É verdade. Então o princípio vale. Então nós não podemos ser tão radicais, mas a gente precisa ver o que o texto está querendo dizer. Amém? Amém? Tem textos, por exemplo, em Mateus. Quando você entra em Mateus, Mateus é bem interessante, é o Novo Testamento. Mas ali é a transição, não é? Porque Jesus está falando ainda muito com os judeus, ele fala muito claramente. Então tem coisas ali que não são muito claras para a igreja, mas vai ficando. Vai ficando, quando vai chegando no Sermão do Monte, não é? Aí aquelas coisas, as bem-aventuranças, aí tem tudo a ver conosco. Glória a Deus. Então, a Bíblia, diga assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Diga assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Glória a Deus. Amém? Então, um dos princípios, né, do cristianismo é justamente que a gente reconhece o quê? A Bíblia, como a nossa regra de fé e prática. A Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e prática. O cristão reconhece a Bíblia como a palavra de Deus. Amém? Quando você vê um cristão genuíno, o teu ponto em comum vai ser o quê? A palavra de Deus. Então, a gente sabe, como eu já falei, homens foram inspirados para escrever esses livros. Então, a gente entra um pouco agora na estrutura do Antigo e do Novo Testamento. Vamos falar rapidamente sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, tá bom? Guarda isso aí, 39 livros, e ele é dividido por categorias. A primeira categoria é chamada Pentateuco. Penta é de 5, tá bom? Pentateuco, então ele vai contar os 5 primeiros livros, não é? O autor de todos foi Moisés, e ele conta desde o início da criação, certo? Depois ele vai falar do chamado lá do Egito, para libertar o povo do Egito, né? Que ele fala com Abraão, e depois ele vai falar do surgimento do povo judeu, e ele vai também tratar muito sobre legislação e culto do povo de Israel. Tem muito princípio maravilhoso ali. Em Êxodo, por exemplo, a gente vai encontrar os 10 mandamentos. Sim ou não? Sim ou não? Os 10 mandamentos valem para nós hoje? Vale. Por quê? O princípio, ele é repetido. Eu já falei para você, ele é repetido por Paulo. Ele fala sobre honrar pai e mãe. Os princípios são verdadeiros. Só que ali você vai ver que tem muita legislação e minuciosa para o povo judeu. Tem legislação ali, coisa que não tem a ver com a nossa cultura. Os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos falar de novo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mais uma vez,
Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Não, chega. Aí, 5 livros do Pentateuco. Eu lembro que tinha uma irmã na Igreja Batista que cantava, tinha uma música que cantava. Todos os livros da Bíblia, era legal, né? Era muito legal. Eu achava engraçado, mas ajudava você a memorizar, tá bom? Então essa é a primeira categoria. Livros do Pentateuco, glória a Deus. A segunda categoria são os livros históricos, beleza? Históricos, vão contar a história do povo judeu. Então são 12 livros, tá? Eles vão narrar o quê? A evolução, a decadência, a restauração da nação de Israel. Então, mais uma vez, é bem voltado ao povo de Israel. Desde quando eles entraram na Terra Prometida, junto com Josué, a monarquia, vai falar do declínio moral, os reis do cativeiro babilônico, a reedificação da nação, a reconstrução do templo e assim por diante, tá certo? E quais são esses 12 livros históricos, irmãos? Então, continuando na Bíblia aí é Josué, Juízes, Ruth. Aí tem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, tem Esdras, Neemias e Esther. Amém? Então são livros históricos. Pastor, tem princípios de Deus aí? Certamente. A Sazinha pregou esses dias o livro de Esther, não é? Maravilhoso, trazendo princípios bíblicos maravilhosos. Deus está envolvido em todas aquela história, em todas as entrelinhas. E nós que temos o Espírito Santo hoje, nos dado pela graça e pela promessa, a gente consegue decifrar, não é isso? Perceber nas entrelinhas revelações, coisas lindas e maravilhosas. E quando você começa a ter gosto pela palavra, de ler, sabe o que o Espírito começa a fazer com você? Ele começa a fazer os links, não é? As conexões com a verdade do Novo Testamento, do que vale hoje e assim por diante. E eu quero que você entenda isso. Mesmo esses livros sendo históricos, eles vão fazer grandes referências a quem? A Jesus. Tudo começa a convergir e mostrar algo muito poderoso. Algo muito poderoso. Os profetas, eles estavam mais perto, né? Que são os livros proféticos, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas eles estavam mais próximos. Porém, todos os livros, nós vamos ver o quê? Jesus dentro. A pessoa de Jesus, o Salvador. A salvação que viria, que seria providenciada por Deus. Glória a Deus. Amém? Outra coisa. A outra categoria, melhor dizendo, são os livros poéticos. Livros poéticos, né? Então a gente vai contar 5 livros a partir do livro de Jó, que ele vai nos mostrar o quê? Poesia judaica, e nós vamos ver inclusive que servia, não é? Você vai ver que eles serviam muitas vezes de inspiração para cânticos e orações do povo, não é? Além de tudo, eles revelam também a espiritualidade. Tem muita coisa profunda lá. Então, quais são esses livros? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Amém? Jó, pastor, não é um livro histórico? Sim, ele, de certa forma, ele também traz a história de Jó. Eu concordo com você. E é muito interessante, o livro de Jó é intrigante, não é isso? É muito legal a gente estudar o livro de Jó. Porém, ele é colocado no livro, na categoria de poéticos, tá bom? O livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é um livro que parece que tem tudo a ver com um casal. E, de fato, tem. Ele mostra o amor de um homem e uma mulher. Alguns textos ali são até... Eu estava falando esses dias com a escola da família aqui, só casais. Alguns textos são bem picantes, né? São assim, safadinho, entendeu? Safadinho negócio lá, então, né? Então a gente, né? Tem gente que lê e fica vermelho. Meu Deus, o que está falando aqui? É isso mesmo, tem as coisas lá. Mas vamos lá. E aí? Mas é de casal, não é? É de casal porque fala da história de Salomão e da Sulamita, sim ou não? Sim. Porém, também faz referência de Cristo e a igreja. Porque fala do homem, o noivo e a noiva, amém? Ele fala de uma paixão profunda que aquele homem tinha pela mulher e a mulher por ele. Então, é um amor que na verdade, é uma inspiração, não é? Que a igreja tem que ter em relação a Jesus, o noivo maravilhoso. E Jesus tem
esse amor com a igreja, porque ele morreu pela igreja. A Bíblia diz para nos apresentar, não é? Noiva santa, pura, sem manchas, imaculada. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então, de fato, ele é um livro que ele fala de Salomão e a Sulamita, mas ele também faz referência de Cristo e à igreja. Então, você vai encontrar pessoas que não tem nada a ver, aquilo lá é só homem. Não, mas tem referências nas entrelinhas, você vai perceber. Lembra aquilo que eu te falei? A ideia, o princípio. Glória a Deus. Depois, tem os livros proféticos. Né? Então, a maior parte, vamos dizer assim, a maior parte, justamente do Antigo Testamento, são o quê? Os livros proféticos. Porque tem 17 livros, não é? E eles revelam o quê? A sabedoria, a grandeza de Deus, a revelar o futuro de Israel, mas também a igreja. Concorda comigo? Muitos textos ali estão falando da igreja. Esse momento que vivemos hoje foi mencionado pelos profetas. A inspiração foi dada a eles. Então, ele fala também, muitos livros proféticos, olha que interessante, do Velho Testamento, vão falar sobre escatologia. Nós estudamos escatologia já aqui, não é isso? Eles vão falar do surgimento do anticristo, não é? Da redenção do Messias, da segunda vinda de Cristo, não é isso? Maravilhoso, é algo tremendo e maravilhoso. Só que esses livros proféticos, eles são separados, né? Em profetas maiores, eles são chamados assim porque, por exemplo, um profeta maior, né? Isaías era grandão. Então ele era um profeta maior. Não? O Obadias, ele era pequenininho. Ô, gente, tudo bem aí? Não é isso não. Profeta maior é por causa da quantidade de revelação, dois aspectos. A quantidade da revelação e o tempo que eles ficaram em seus ministérios. Tá bom? Então eles são separados assim. Então, profeta maior, Isaías grandalhão. Brincadeira, vamos lá. Podia ser um baixinho, né? Não tem problema nenhum. Isaías, né? Jeremias, aí tem Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tremendo esses livros, né? De arrepiar, não é? Quem já leu? Quem já leu profetas maiores? É de arrepiar, não é, Sandro? É algo tremendo. Depois vem o quê? Os profetas menores. Por quê? São chamados porque a revelação foi menor. E o tempo de exposição ao ministério também foi menor. Não é? Quem são? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É que não tem mais dedo. Tá? Aí o que acontece? Profetas menores. Se você um dia for ter um filho e faltar inspiração, tem nomes lindos aqui. Eu colocaria. Naum é um nome lindo. Não é bonito, Zá? Eu gostaria do meu netinho chamado Naum. Sofonias. É legal. Sofonias. Amós é lindo. Eu acho lindo. Não é? O que você acha, Cícero? Mais ou menos? É isso. Glória a Deus. Se faltar inspiração e algum nome lhe agradar, né, faça uso. Novo Testamento. Entramos no Novo Testamento. 27 livros. Quando a gente fala de Novo Testamento, só um detalhe. As pessoas às vezes fazem uma salada, né? Novo Testamento, Nova Aliança, Velho Testamento, Velha Aliança. Tem distinção, as 4 coisas. Acredita? Porque tem coisas na Velha Aliança, olha só, tem coisas no Velho Testamento que são referentes à Nova Aliança. Quem entendeu o que eu falei? Não é interessante isso? Então, Velho Testamento são os livros separados, os 39 primeiros. E os 27 do Novo são o Novo Testamento. Agora, a Nova Aliança e Velha Aliança é uma coisa que não está dividida claramente. A gente entende que Cristo, ele é o sacerdote da Nova Aliança. Ele é o marco, não é isso? Ele instituiu o quê? A Nova Aliança. Ele fala, essa é a Nova Aliança no meu sangue. Aquele momento estava acabando justamente uma era e entrando justamente a era da graça, a era da igreja, a era da aliança no sangue. Então, a gente entra logo com os evangelhos. Aliás, os evangelhos é onde nós
incentivamos o novo convertido a começar a ler, não é? Não começa a ler o Velho Testamento. Eu já falei assim, ó, não vai ler o Velho Testamento, senão você vai desviar da fé. É uma brincadeira, né? Não vai desviar da fé, não é? Mas ele não vai entender nada, não é? Então é melhor começar a entender por um livro mais claro. E Mateus, de fato, os evangelhos são claros, porque eles são, de fato, eles narram os acontecimentos com a figura de Jesus presente, não é? Isso é muito tremendo. Então, os evangelhos nós vamos contar aí, justamente contando os 4 livros primeiros, vai narrar a vida, o ministério, o ensinamento e os sermões do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Glória a Deus. Ali também tem algumas divisões interessantes que a gente poderia falar dos 4 evangelhos. Por exemplo, quando a gente vê em Ezequiel o homem das 4 faces, não é? Faz referência também aos evangelhos, né? As 4 partes onde Jesus teria mostrado a sua face, não é? No livro de Mateus, por exemplo, mostra a questão do homem, não é isso? O livro de João da águia, não é? De Lucas mostra do boi, é aquela figura das 4 faces, né? Vamos lá, contando, depois dos 4 evangelhos, nós temos o quê? Os livros de história também do Novo Testamento, tá? Novo Testamento, mas é um livro de história, que é o livro de Atos. Atos foi escrito por Lucas. Interessante, não é? Muito interessante. E é impressionante que o livro de Atos ele é muito elogiado, porque ele é narrado de uma forma pormenorizada, não é? Detalhes maravilhosos. E parece que você está realmente vivendo uma história. Você consegue até ver, não é? Você vê, por exemplo, as viagens de Paulo, não é isso? Que está lá no livro de Atos. Meu Deus! Você começa a ler aqui, você se sente no barco, não é? Um barco quase naufragando, ele conta detalhes. Então, Lucas, o médico, homem muito culto, fez a universidade da época. Olha só, ele tinha muita cultura, ele foi usado por Deus para fazer aquela narração, para ficar muito detalhado. Bonito isso, não é? Bonito isso, né? Um ministério maravilhoso. Talvez uma pessoa que não fosse bem letrada, talvez comprometesse o livro de Atos. Quantos estão entendendo? Então, é importante. Deus vai usar as nossas habilidades, nossa capacidade. Beleza. Depois, nós entramos aonde? Nas epístolas de Paulo, ou paulinas. Epístolas paulinas. Meu Deus, maravilhoso. A gente vai contar 13 livros, né? Que são cartas justamente que foram enviadas pelo apóstolo Paulo. Para quem? Para as igrejas que foram iniciadas por ele. Quando a gente fala do apóstolo como ministério, né? O ministério apostólico, ele tem o quê? Uma das incumbências é o quê? Fundar igrejas, não afundar. Fundar igrejas, fundamentar, começar igreja. Mas é bem interessante que ele deixava o quê nas igrejas? Pastores, porque ele reconhecia não ter um chamado pastoral. Entendam isso. É muito interessante, né? As pessoas entenderem o seu chamado. Fundamentou, mas deixou presbíteros, pastores para cuidar. Não é isso? Então, o que ele fazia como apóstolo? Ele mantinha e conservava a doutrina, a sã doutrina. Você vai ver o teor das cartas dele, muitas vezes era para corrigir. Eu gosto muito e faço referência sempre do livro de Gálatas. Ele fala assim: o que aconteceu com vocês, ó insensatos Gálatas? Gálatas capítulo 3. Vocês começaram tão bem na fé, agora vocês começaram a introduzir religiosidade, é Cristo, mas também é a lei, não é? É salvação pela graça, mas vamos sacrificar também. Vocês estão malucos, não é? Então Paulo é muito firme, veemente, para manter o quê? Pura a doutrina. É bem interessante que às vezes ele faz uma referência em Coríntios, por exemplo, que as pessoas chegavam até a desprezá-lo, né? A gente tem uma ideia, não se sabe muito bem, sobre a sua estatura. Porque se dizia que ele era muito firme nas cartas, ele assustaria, teoricamente ele assustaria pelas suas epístolas. Mas quando viram, é você que está mandando a carta?
Entendeu? É verdade. Tem uma referência em Coríntios, não vai dar tempo para ver agora, justamente que fala isso. Ó, vocês me acham forte e me acharam fraco a minha presença, não é? Mas ele fala assim, eu não preciso da satisfação do meu apostolado, do meu chamado, né, ministerial e assim por diante, não é? Mesmo porque Deus o chamou para ser o apóstolo, e um apóstolo de uma forma diferente, porque pensando rapidamente, vamos só para não estender muito, rapidamente, nos 12, 12 apóstolos, tá? Apóstolo, o que é apóstolo? No caso, os 12 que andaram com Jesus, eles são chamados apóstolos do Cordeiro, que andaram com o Cordeiro Jesus. Está entendendo? E eles tiveram, de fato, um chamado apostólico, porque ali Cristo falou, eu preciso de 12 homens e um segredo. Eita glória! Mas na verdade foi 12 homens e uma grande revelação, né? Não tinha mais nada. Aí o que acontece? 12 homens que iam começar a fazer o quê? Fundamentar o que seria a igreja. Maravilhoso, meu Deus. Eu não tenho muito arrepio, mas agora arrepiei. Agora arrepiei aqui nas costas. 12 homens que começaram a fundamentar o que seria a igreja na face da terra. E entendam, eles trouxeram a doutrina. Por isso que a Bíblia fala muito sobre a doutrina dos apóstolos. E ele fala assim, opa, essa não é a doutrina dos apóstolos. Vamos voltar para a doutrina dos apóstolos. A doutrina de onde a igreja começou. Por isso que a gente pode fazer até um exercício conosco mesmo em relação à doutrina, para voltar o mais próximo das bases, como era a igreja primitiva. Por isso que a gente fala, a igreja primitiva não fazia essa prática não. Porque estava muito mais próximo da doutrina. Amém? Está entendendo? Então, Paulo, ele foi o quê? Um apóstolo. Ele não teve uma característica de ver Jesus ao vivo, apesar que ele viu numa revelação, no caminho de Damasco. Porque justamente quando ele percebe que quando ele cai, né, a Bíblia não fala que tinha um cavalo ali, mas certamente ele estava de cavalo. Não sei se você concorda, uma viagem, né? A Bíblia não fala Paulo caiu do cavalo, mas provavelmente ele estava com o cavalo ali, não estava a pé. Aí diz que ele fica o quê? Cego, não é isso? E ele percebe que tem o quê? Uma presença forte. Aí o que ele fala? Quem és, Senhor? Olha só. Aí ele fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele fala algumas coisas, ele fala assim, ó, mas fica tranquilo que você vai ver o que é me servir agora. Não é? Você vai ver agora como é bom me servir. E algo que ele recebeu ainda como palavra é que ele sofreria muito, muito, muito por amor ao Evangelho. Mas veja que interessante, os 12 apóstolos do Cordeiro tiveram grande resistência ao apóstolo Paulo. Apesar de serem contemporâneos, você vai ver, por exemplo, é uma distinção que a gente faz. Pedro chamado apóstolo, também, Paulo chamado apóstolo. Pedro chamado apóstolo dos gentios, dos judeus. E Paulo apóstolo dos gentios. Por quê? A mensagem que Pedro entendia é que o evangelho era só para os judeus. E ele falava de Jesus claramente, mas ele focava o quê? O povo judeu. Não é isso? Aí Paulo foi chamado, é claro que Paulo pregou para judeus também, muito, mas a mensagem dele também englobava o quê? O alcance dos gentios. E Pedro estava tão resistente que Jesus teve que fazer ele ter uma visão. Você lembra disso, quando ele estava na praia de Copacabana? Tomando uma água de coco, não é isso? Aí tinha uma irmã fazendo um feijão lá no fogo. Né? Brincadeira, ele estava justamente na praia, aí fala assim que as pessoas tinham o costume de fazer o quê? Mexer com couro, né? Curtume, algo nojento para o judeu. Já teve que ficar ali. Diz o texto que provavelmente, não sabemos, mas de repente ele falou, nossa, que nojo. Mas era casa de irmãos. Aí ele subiu na laje, aí o que acontece? Diz que estava perto da hora do almoço, então devia ter barulho de feijão cozinhando lá, não sei, uns bacon esturricando lá, maravilhoso. Enchi a boca de água agora. Bacon. Bacon com ovos, bem maravilhoso, né? Glória a Deus.
Ou shake, né? Shake. Hoje à noite é só shake. Não, bacon só amanhã cedo. Mas vamos lá, voltar aqui. Deus dá uma visão para Pedro, porque Pedro estava tão resistente, aí ele fala assim, ele teve uma visão de um grande lençol descendo, não é isso? Ele vê um lençol descendo, sendo segurado pelas 4 pontas, e um monte de coisa, porco, coisa imunda. Aí Deus fala para ele, mata e come, não é isso? Aí ele falou, imagina, Senhor, de forma nenhuma, não vou colocar na minha boca coisa impura. Aí Deus fala para ele assim, não considere impuro o que eu purifiquei. Deus não estava falando de comida, estava falando de um povo que seria agregado. Aleluia. Um povo que seria agregado aos judeus, que não seriam mais judeus, seriam uma igreja, né? Porque o judeu, quando recebe Cristo, ele se torna igreja, amém? Mas não, o evangelho não era mais só para os judeus, e era como Paulo estava falando. O que aconteceu? A partir daquele momento, o Senhor começou a quebrar o coração de Pedro, e começou a mostrar, é para pregar evangelho para os gentios. E da onde que ele é guiado para ir aonde? Depois, bem ali, depois? Para a casa de Cornélio, né? E ali acontecem grandes coisas. Batizados, salvos e batizados no Espírito Santo. Aí ele começa a ser impactado. Ele falou, eita, esse negócio do Espírito Santo eu vi. Aí ele dá o testemunho, eu vi que desceu sobre pessoas que não eram judeus. Aí ele entende e Deus começa a mudar o coração dele. Amém, gente? Agora o que eu quero mostrar para você é que Paulo foi resistido. Porque segundo os apóstolos tradicionais, os do Cordeiro, falaram assim, não, esse homem aí é... Pedro falou uma vez assim, ó, o irmão Paulo ele fala umas coisas às vezes difíceis de entender, mas é o seguinte, pode obedecer que ele está certo. Interessante isso, não é? Maravilhoso. Então você vê que ali eles começam a ver uma conexão perfeita. Aí, Paulo escreve o quê, irmãos? 13 epístolas. E como apóstolo, ele corrige doutrina. Ele fala assim, a lei acabou. Ele é bem claro, ele fala assim, o fim da lei é Cristo. Agora é Jesus. Então ele está falando, a lei está passada, acabou. Então você imagina como tiveram... resistência. Nós vamos ver pela história, a Bíblia fala, né? Fala da reunião, e a história também é mais detalhada sobre o concílio de Jerusalém, por exemplo. Porque eram os apóstolos que decidiam, né, qual seriam as doutrinas que seriam dadas à igreja. E você vê que no concílio de Jerusalém, por exemplo, eles começam a perceber que o evangelho de fato começa a alcançar os gentios. E eles falam assim, não vamos colocar encargos sobre o povo, não é? Que eles se mantenham longe de relações sexuais ilícitas, não é? Que não coma carne doada a ídolos. Eles dão algumas recomendações, mas nós não vamos impedi-los de participarem também da graça de Deus e assim por diante. Então você vê Deus trabalhando na vida deles. Agora Paulo, ele trabalha o tempo todo nas suas 13 epístolas, ele trabalha o quê? Na doutrina da graça. Todos os livros ele fala sobre a graça de Deus, para não ficar mais na lei, para se desvencilhar e assim por diante. E quais seriam esses 13 livros, irmãos? Não é? Romanos, ele estava presente em Atos, sim ou não? Estava, tem momentos que ele fala até. Mas os livros, as epístolas são o quê? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Glória a Deus. Então são cartas que ele manda à igreja. Posso te falar uma coisa importante? Para você guardar, eu sei que você tem guardado bastante coisa no seu coração, mas são nas epístolas de Paulo e dos outros apóstolos, Pedro, Tiago, você vai ver João, que está o maior concentrado das doutrinas da igreja. Tá bom? Se você for ver toda a teologia nossa, ela está praticamente mais de 90% na doutrina das cartas. Quando você precisar tratar de doutrina para a igreja, está contido nas cartas. Você vai encontrar, lógico, que alguma outra doutrina espalhada, mas nessas cartas elas estão concentradas a maior quantidade de doutrina.
Aí depois nós temos as epístolas gerais, que a gente vai contar 8 livros, né, que são semelhantes às cartas de Paulo. Eles foram enviados também a líderes das igrejas, da igreja primitiva, congregação, colaboradores, com o mesmo propósito da função das cartas paulinas, que era o quê? Corrigir e manter a doutrina dos apóstolos. Quais são esses livros, irmãos? Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João e Judas. Amém? Oi? Isso. 1ª, 2ª, 3ª João, perfeito. E Judas, perfeito. 1ª e 2ª Pedro, tem 3 cartas de João e Judas. Hebreus, não se tem claramente quem seria o autor, porque não há uma identificação clara ali. Eu imagino que seja Paulo. Eu tenho para mim que seja Paulo. Eu acho que a linguagem, eu gosto muito do livro de Hebreus, leio várias vezes, a linguagem é muito clara, né? A doutrina é muito clara, e por algum motivo ali não foi identificado. Mas todos esses livros também têm uma abordagem da doutrina. Eu gosto do livro de Tiago, por exemplo, que o livro de Tiago aborda a fé com as obras, né? Coisa que até então eles não tinham abordado. Não é? Porque ele fala-se muito da fé, mas aí Tiago ele começa a falar da fé e obras. Né? E não é obras de trabalho, de limpar, é a obra do Espírito Santo na sua vida. Essa que é a obra que ele está se referindo. As pessoas se confundem, né? Porque ela fala assim, não, você tem que crer, mas tem que fazer alguma coisa. Não, é o fruto, a obra de justiça tem que estar claro na sua vida. Depois, o último livro, o que ele vai ter? Ele vai ter o quê? A profecia do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, tá bom? A revelação de Jesus Cristo. E mostra justamente os últimos acontecimentos da Terra, os últimos momentos da Terra. E nós já falamos aqui, né, sobre escatologia um pouco. E ele traz de uma forma minuciosa e, como eu disse, ele está muito ligado e linkado a vários livros do Antigo Testamento e, de alguma maneira, de uma forma maravilhosa, toda a Bíblia se harmoniza, ela não fica estranha. A Bíblia não se contradiz em nenhum momento, amém? Pelo contrário, tudo isso acontece para que você entenda que isso é a mão de Deus que trouxe você até aqui e a Bíblia trazida para você para que você fosse transformado pela palavra. Amém? Existe uma qualidade na Bíblia que é justamente o quê? O poder de Deus. Quando a gente fala da Bíblia, nós entendemos que ela não é somente uma carta escrita pela tinta, mas pelo contrário, ali a gente entende que a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que quando o princípio é misturado a você com fé, ela traz o resultado para a sua vida. Quando se lê de uma forma qualquer, considerando assim, não é um livro qualquer, não faz efeito nenhum. Mas quando você considera que ela é a própria palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a sua vida, ela vai transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus, fica de pé. Não terminamos semana que vem. Essa matéria que tem muita coisa interessante ainda. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Não vou assinar caderneta hoje. Vamos cantar? Quem queria que eu assinasse vai ficar frustrado. Puxa vida. Glória a Deus. Diga assim, eu amo a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga. Diga assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Espero que você tenha assimilado algumas coisas boas aí para a sua vida. E vamos continuar crescendo em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? As palmas. Uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz.